Estas coisas vos escrevi, a fim de saberdes que tendes a vida eterna. A vós outros que credes em o nome do Filho de Deus. E esta é a confiança que temos para com Ele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. E se sabemos que Ele nos ouve quanto ao que lhe pedimos, estamos certos de que obtemos os pedidos que lhes temos feito. Se alguém vir a seu irmão cometer pecado, não para a morte, pedirá, e Deus lhe dará vida, aos que não pecam para a morte. Há pecado para a morte, e por esse não digo que rogue. Toda injustiça é pecado, e há pecado não para a morte. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado. Antes, aquele que nasceu de Deus o guarda, e o maligno não lhe toca. Sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. Também sabemos que o Filho de Deus é vindo e nos tem dado entendimento para reconhecermos o verdadeiro. E estamos no verdadeiro, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Então, meus irmãos, nós temos estudado esta carta, preciosa carta de João, onde ele vem tratando a respeito do amor de Deus, a respeito do combate ao anticristo, ao falso profeta, e também nos levando a entender que os elementos básicos da fé cristã, elas devem estar presentes em nossas vidas. O primeiro deles é exatamente esse que ele afirma aí no início desse trecho que nós vamos estudar nesta manhã. Ele diz: estas coisas vos escrevi a fim de saberdes que tendes a vida eterna. Então, a intenção de João é dar ao leitor ou ao ouvinte o entendimento de que ele pertence ao Senhor e, como tal, ele está dentro de um espectro que chamamos de vontade de Deus. A vontade de Deus, ela se manifesta claramente na vida do seu povo. E quem então entende isso e confia nessa condição, ele desfruta de várias coisas maravilhosas e bênçãos maravilhosas em suas vidas. Por isso a razão do tema ser este, o resultado da vontade de Deus, mas na vida do cristão. O cristão é este que sabe dessa realidade espiritual. O cristão sabe que ele tem a vida eterna. E por quê? Porque ele responde no mesmo versículo: a vós outros que credes em o nome do Filho de Deus. Então, o resultado da vontade de Deus é, ele lhe inferiu em você fé. A fé, nós sabemos, ela é dom de Deus. Conforme diz Paulo aos Efésios, quando ele escreveu o 2º capítulo de Efésios, no versículo 8, ele diz: olha, pela graça sois salvos, por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Então, quando Deus confere esta fé a nós, pelo exercício da sua livre vontade, porque é vontade de Deus, ele distribuiu e continua a distribuir em todos aqueles que ele escolheu esta fé. Então, quando você entende que tem essa fé em Deus, isso foi fruto da vontade dele para com você. E assim sendo, você crê. E o seu crer em Jesus lhe confere também outro resultado importante, que é você saber que tem vida eterna. Não há dúvida a respeito disso. Então, o cristão, ele de fato tem esses resultados em sua vida, em razão da vontade de Deus para com ele, porque ele tem uma convicção. Não pode existir em nós dúvidas a respeito dessas questões aqui, que estão firmadas nas Escrituras. Que questões? Questão de vida eterna, questão de fé, de se crer. E olha que ele afirma isso muito categoricamente aí no versículo 14, olha, e esta é a confiança. A confiança é o elemento que está exatamente na fé.
Esta é a confiança que temos para com Ele. Olha aí o resultado de você manter-se assim. Qual é? Ele vai dar 2 pontos. Quando ele diz 2 pontos, ele vai definir porque é a confiança que temos para com Ele. Que se pedirmos o quê? Alguma coisa, segundo a sua vontade, o que é que acontece? Ele nos ouve. Então, Deus ouve a sua oração, a minha oração, em razão de que quando nós estamos orando de acordo com a vontade dele. Isso aqui é muito importante, viu? Por quê? Porque hoje em dia, com a proliferação da internet, se vê muita coisa sendo dita, muita coisa sendo feita, e dizendo até que tem poderes especiais, que vai fazer isso e aquilo, que vai orar em tal lugar e vai ser mais importante do que você orar trancado lá no seu quarto. Existe essa série de coisas, quando na verdade toda oração ela tem o devido poder nela, não por causa de você nem de mim, mas por causa daquele que ouve essa oração. O poder está em Deus. Então, quando Deus ouve uma oração sua, uma oração minha, Ele vai atender essa oração, porque o cristão, ele vai orar de acordo com a vontade de Deus. Se a oração de quem quer que seja for levada por uma vaidade, por uma questão de a pessoa querer impor algo para Deus, determinar alguma coisa para Deus, este tipo de oração não é a que Deus ouve. A oração que Deus ouve é aquela que simplesmente vai ser feita de acordo com a vontade dele. E aí você pode perguntar: ora, pastor, como é que eu vou saber qual é a vontade de Deus? Está aí em suas mãos, pelas Sagradas Escrituras. A própria palavra de Deus diz, por exemplo, a Bíblia diz assim, olha, em Tessalonicenses: esta é a vontade de Deus para convosco, a vossa santificação. Está vendo? É vontade de Deus que você se santifique, que eu me santifique. Então, se eu sei que essa é a vontade de Deus, qual vai ser a minha oração? Senhor, santifica-me. Ó Deus, perdoa-me os meus pecados, porque quando você pede perdão, confessa o seu pecado, o seu desejo é estar se santificando. Entendem? Então, quando você age assim, você está orando de acordo com a vontade de Deus. Quando você confessa seu pecado, quando você se arrepende do seu pecado, quando você se volta para Deus, quando você louva a Deus, tudo isso demonstra que você está vivendo a sua vida em razão de que você entende aquilo que Deus fez na sua vida. E aí você está andando de acordo com a vontade dele. Então vejam o que eu estou dizendo aqui, não é andar de acordo com a religião A, B ou C. Não é isso que eu estou dizendo. Nem é isso que a palavra de Deus está dizendo. É andar de acordo com a vontade de Deus. Então, a religião, seja ela qual for, que se pautar nessa verdade de se estar buscando seguir pela vontade de Deus, que está expressa na sua palavra, está correta, independentemente de que nome ela tenha. Mas qualquer outra religião que haja, que não está de acordo com esta verdade das Sagradas Escrituras, está errada. Não adianta, pode-se fazer o que for, mas está se fazendo de acordo com a vontade de Deus? Não, então Deus não vai ouvir a oração, Deus não vai estar atendendo aquilo que está sendo feito. Vocês lembram quando na ocasião lá de Isaías, o profeta vai falar ao povo dizendo assim: olha, o Senhor Deus mandou dizer que Ele não aguenta mais o ajuntamento solene de vocês, ou seja, a assembleia, né, a reunião das pessoas para o culto que eles estavam fazendo costumeiramente. Eles não, mas porque o Senhor não estava desejoso, nem alegre, nem feliz com aquele culto que estava sendo prestado? Aí o profeta denuncia, dizendo: porque vocês estão honrando a Deus com os lábios, ou seja, da boca para fora, mas o coração está distante de mim. Então esse foi o problema.
Não adianta fingir, botar uma capa de santidade, ou uma capa de que realmente está buscando a Deus sem verdadeiramente estar. Por quê? Se não fizer de maneira verdadeira, não vai surtir o resultado esperado. Por exemplo, como ele está dizendo aqui, olhe, esta é a confiança que temos para com Ele, para com Deus, que se pedirmos alguma coisa, segundo a sua vontade, Ele nos ouve. Então, o cristão, ele já parte desse princípio. Olha, se eu orar a Deus, eu tenho certeza que Ele vai me ouvir, porque eu creio na obra que Ele fez, eu sou o filho dEle, eu nasci de novo, Jesus fez essa obra por mim, eu tenho essa fé, eu creio, então eu confio que o Senhor vai ouvir a minha oração. E ele pode orar mesmo, que Ele vai atender mesmo, porque tanto a palavra de Deus está dizendo, em vários momentos da história do povo de Deus, e um dos exemplos desses é Davi, que ele orou, naquele salmo que nós lemos, mas no versículo 17, ele revela-nos que o Senhor Deus não despreza um coração quebrantado e contrito. Então, se o seu coração está quebrantado e contrito, Deus ouve, Deus não despreza. Mas se a pessoa for querer se apresentar diante de Deus com soberba, com altivez, orgulho, vaidade, dizendo, olha, eu isso e aquilo, Deus não ouve. Essas coisas não fazem parte de uma vida cristã, de um caráter cristão, soberba, vaidade, orgulho. Não. Se houver isto, está fora desse conceito que a palavra de Deus está aqui mostrando para nós. E ele vai e afirma ainda dizendo, e se sabemos que Ele nos ouve, quanto ao que lhe pedimos, estamos certos de que obtemos os pedidos que lhe temos feito. Então, meus irmãos, está aí. Um dos resultados da vontade de Deus na vida do cristão é Ele atender a sua oração. É Ele atender a sua necessidade, a sua gratidão, receber o seu louvor e a sua adoração. Aí ele vai e nos fala de um outro resultado, outra situação que pode acontecer, que é a situação de alguém ter cometido um pecado. E ele faz um contraste aqui entre pecado e pecado. Há pecado para a morte e há pecado não para a morte. Ele já havia falado sobre isso em outras escrituras, em outra parte, né, das escrituras, que é aquela ideia de, olha, existe um pecado que é imperdoável, que é o pecado da blasfêmia contra o Espírito Santo. Os demais pecados, todos são perdoáveis. Então, esse pecado, que é a blasfêmia contra o Espírito Santo, ele é um pecado para a morte. Se não tem perdão, ele é um pecado para a morte, não só física, como espiritual, a morte eterna. E aqui ele vai falar sobre isso, dizendo, olha, se alguém vir a seu irmão cometer pecado não para a morte, pedirá, e Deus lhe dará vida aos que não pecam para a morte. Há pecado para a morte, e por esse não digo que rogue. Então, você só deve interceder em favor de um irmão que porventura pecou, mas o pecado dele não é para a morte, ou seja, ele não cometeu um pecado de blasfêmia contra o Espírito Santo. E para deixar ainda mais claro, o que significa essa blasfêmia contra o Espírito Santo? Segundo as Escrituras, também é aquele pecado cometido quando a pessoa atribui ao demônio uma obra que foi realizada por Jesus ou por Deus. Exemplo disso, quando foi que aconteceu isso? Os fariseus, que eram religiosos dos tempos de Jesus, quando Jesus fez a cura de uma das suas curas que ele fez, eles, por terem o coração endurecido, apegados à sua religiosidade vazia e cega, disseram, ele está expulsando o demônio pelo poder de Belzebu. Olha só, ou seja, atribuindo uma obra que Jesus fez, Jesus sendo Deus, ao demônio. Isso é uma blasfêmia contra o Espírito Santo de Deus. E
naturalmente que essa blasfêmia contra o Espírito Santo de Deus vai ensejar na incredulidade, naquela incredulidade que não tem como sair daquilo. Ele está morto ali espiritualmente, ele não vai compreender, o Espírito de Deus não vai agir nele, ele é incrédulo, é ímpio e, portanto, eles não vão extrair essa verdade e não vão conseguir viver, mas sim morrer naquele pecado. Mas nos demais casos, que no caso você vê um irmão que cometeu um pecado, mas o pecado dele não é para a morte, o que você deve fazer? Sair falando, para um e outro? Não, pedirá e Deus lhe dará vida. Aqui é exatamente você reconhecer que quem faz a obra para libertar quem quer que seja de uma vida, de uma queda, de um pecado que ele cometeu, é Deus. É Deus que tem esse poder. Porque foi assim que ele fez conosco. Não foi assim? Você outrora vivia uma vida de pecado, longe de Deus, nem conhecia a Deus, até aquele momento em que você recebeu a graça de Deus em sua vida, ouviu o Evangelho, o poder de Deus para a salvação, creu no Senhor Jesus, e naquele dia que você creu, que nasceu de novo, teve que acontecer algo de você arrepender-se dos pecados que você até então havia cometido, tê-los confessado diante de Deus, e assim você receber dele o perdão. O perdão. É assim que funciona na vida do crente. Está conversando com um irmão ontem, ele falando exatamente assim. Ele disse: olha, aconteceu um problema e eu mudei mesmo, porque em outras situações, quando acontecesse um problema desse, eu ficaria estourado, xingaria as pessoas, eu ficaria bravo e ia ser uma coisa horrível. Mas agora não, ele é crente. Aí o que ele usou? Qual foi que aconteceu com ele? O fruto do Espírito estava nele, a longanimidade, a paciência. A situação foi ruim, mas ele teve a paciência, a longanimidade de ir resolver o problema sem xingar ninguém, sem ficar bravo. É aí que acontece. Olha, aí ele reconheceu: eu mudei mesmo. Eu digo: é isso aí, meu irmão. O Espírito de Deus está em você. Você mesmo constatou isso. Você percebeu isso. Então é gratificante você ver Deus agindo e agindo mesmo no coração da pessoa, dos seus filhos, fazendo com que essa verdade aqui descrita aconteça. Se o irmão fez algo de errado, mas o pecado dele não é para a morte, ora por ele, intercede, entrega, e Deus vai ver, vai ouvir, e vai atender, e vai livrar aquela pessoa daquele pecado. Sabe como Deus vai fazer isso? Deus vai provocar nele o arrependimento. Lá em 1 Coríntios ele diz isso. É Deus que provoca o arrependimento. Ele provoca uma tristeza no coração do crente, para que ele, arrependido daquele pecado, se volte para Deus. E tem sido assim, pela experiência de vida de vários irmãos que a gente conversa ao longo da nossa caminhada, irmãos que reconhecem: olha, é isso mesmo, pastor, toda vez que nós cometemos algo que não é certo, que é pecado, o Espírito Santo de Deus incomoda nós. Ele incomoda, a gente percebe logo: olha, isso aqui não está certo. Aí causa vergonha, às vezes a pessoa fica ali constrangido, mas enquanto esconde o pecado, acontece o que aconteceu com Davi, vai sentir problemas no seu corpo, como Davi disse: enquanto eu calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo dia. Então é isso que o pecado faz, ele estraga a vida da pessoa, ele mata a pessoa. Mas há uma condição que, pela graça de Deus, você se livrou. Eu me livrei. Pela graça de Deus que nos salvou, nós hoje podemos, quando pecamos, nós não somos perfeitos, mas nós não nos alegramos em pecar. Quando pecamos, o que é que fazemos? Confessamos e deixamos, e o Senhor abençoa-nos e nos oferece o perdão e nos dá a vida
aos que não pecaram para a morte. Então, foi qualquer pecado que tenha cometido, não é para a morte, é alvo da misericórdia de Deus e do perdão de Deus. Mas se foi alguém que cometeu um pecado, e aí já não é um irmão, né? Há pecado para a morte. Aí, nesse caso, não se deve rogar. Ou seja, você não vai pedir por alguém que está pecando gravemente contra Deus, né? Uma blasfêmia, um incrédulo, que ele não quer saber. Por esse você não vai rogar. Se a pessoa pratica um pecado para a morte, não adianta você rogar por ele. É por isso que Jesus, ele deixou isso claro quando ele fez a oração sacerdotal lá no João 17. Ele disse: Pai, eu rogo pelos que são meus, eu peço pelos meus que o Senhor me deu, que o Senhor os livre do mal, que o Senhor os livre, né, que não tire desse, mas que os livre do mal. Então Jesus intercedeu pelos seus. Jesus intercede por nós. O Espírito Santo de Deus também intercede por nós. Mas é importante, então, que a gente tenha essa convicção em nós, porque temos a graça de Deus em nossas vidas, temos a ação do Senhor em nós, através do Espírito Santo. Versículo 18, então, ele vai dizer, aliás, no versículo 17 ele termina dizendo que toda injustiça é pecado e há pecado não para a morte. Então ele faz essa classificação aí, esse contraste, pecado para a morte e pecado não para a morte. Se você cometeu qualquer pecado que não seja para a morte, é alvo de intercessão, de pedir a Deus que o livre e o liberte, e Deus vai livrá-lo e vai dar vida. Se porventura alguém pratica para a morte, aí a própria palavra diz: não rogue por essas pessoas, não rogue por esses pecadores que praticam pecados para a morte. Aí versículo 18 vai dizer: sabemos, mais uma vez ele utiliza muito essa expressão do saber, né? Para mostrar a quem está ouvindo ou lendo que essas coisas que ele está falando aqui já é de conhecimento dos irmãos. Você que é crente já deve saber dessas coisas, né? E ele diz: olha, nós sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado. E isso nós já vimos aí mesmo, né? Em João 3, versículo 9. Todo aquele que permanece nele não vive, versículo 6.1 João 3,16 diz: todo aquele que permanece nele não vive pecando. Todo aquele que vive pecando não viu, nem o conheceu. Está vendo? Quem vive na prática pecaminosa nem viu a Deus, nem conheceu. Mas quem é de Deus não vive em pecado. Está vendo aí? É outro resultado aí da vontade de Deus na vida do cristão. Se você é cristão por vontade de Deus, alcançado pela graça de Deus, não tem prazer nenhum em viver pecando. Isso é a coisa mais básica no que se refere à vida do crente, do cristão. Não se pode conceber essa ideia de achar assim: porque eu não sou perfeito, então vou viver na vida de pecado mesmo. Não, de forma alguma. Ele diz claramente, você sabe disso: aquele que é nascido de Deus não vive em pecado, antes aquele que nasceu de Deus o guarda, e o maligno não lhe toca. Outro resultado importante aqui: quem é de Deus, salvo por ele, não pode ser tomado pelo maligno. O maligno não pode se apossar da vida do crente. Quando vê alguém sendo apossado pelo demônio, é porque aquela pessoa não está liberta ainda. Pode ver, todo momento que Jesus expulsou o demônio da vida de alguém, foi que Jesus dizia: agora vá, não peque mais. Aí Jesus diz: vem e me segue. Então as pessoas eram libertas completamente. Então esse negócio de alguém dizer assim: olha, o diabo estava na minha vida, mas agora eu sou crente, mas de vez em quando o diabo vem de novo e entra na minha vida, o maligno não pode tocar. Ele fica até cercando, olha, buscando, né, rodeando o crente, usando da tentativa, né, de fazê-lo cair. Isso ele faz, o trabalho dele, ele é o tentador.
mas ele não pode tocar na vida do crente. Ele não pode. Lembram lá do caso de Jó, né? Jó estava lá, aí o diabo foi diante de Deus: olha, e Jó só é fiel porque Jó é próspero, é rico, tem isso, tem aquilo, o Senhor deu tudo para ele, tem família. Aí Deus permitiu que ele, né, fizesse o que fez, bagunçasse lá a vida de Jó, mas Deus disse: não era permitido ele tocar na vida, ou seja, ele não podia tomar a vida de Jó para si, pertencia ao Senhor. Então é isso que acontece. Às vezes nós estamos no mundo, ele diz aí, no versículo 19, nós sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. Nós sabemos, o mundo jaz no maligno, ou seja, o diabo, por permissão de Deus, está aí no mundo, né, bagunçando a vida de muita gente aí sendo aprisionada por ele, toma conta mesmo da vida de muitas pessoas, entregue aos vícios, de todos os tipos de espécie de vício, quer seja na jogatina, quer seja na bebida, quer seja em tantas outras coisas. O diabo domina, escraviza a vida das pessoas, né, pelo álcool e por aí vai. Mas, uma vez que alguém que estava escravizado por esses vícios é alcançado pela graça de Deus, nasce de Deus, Deus o guarda. Essa pessoa está sendo protegida, de modo que o maligno não pode mais tocar a vida desta pessoa. E aí, quando a pessoa for tentada, mas sendo ela de Deus, nascida de Deus, o próprio Deus já providenciou os meios para que você não caia nisso. O que é que ele diz lá? Vigiai e orai. Para quê? Para que não entreis em tentação, está vendo? Então, o crente, ele tem que viver assim, vigiando e orando. Esta é a vontade de Deus, que você, como crente, vigie e ore. Então, se você, como crente, está vigiando e orando, o que vai se cumprir dentro da vontade de Deus é exatamente isso que ele está dizendo. Você não vai entrar em tentação, cair na tentação. Mas se você, como crente, for negligente, se você, como crente, não vigiar nem orar, o que é que vai acontecer? Você vai cair. E se cair, a culpa não está nas Escrituras, nem em Deus, está em você, que simplesmente negligenciou uma vontade de Deus para a sua vida. Se você é crente, a vontade dele é que você não viva pecando, que você ore e vigie para não cair na tentação. Então esse negócio de eu sou crente, mas como a carne é fraca e eu de queda em queda, não, isso não combina com um crente. Nascido de Deus, não. Pode até ser alguém tentando se tornar um crente na força do seu braço, na sua cabeça, não por ação de Deus. Porque tem gente que é assim, ele começa a querer forçar uma situação espiritual que não cabe a ele. É Deus quem pode, e só Deus quem pode fazer uma obra realmente restauradora, fazendo a pessoa nascer de novo. Então, aquele que nasceu de Deus, ele o guarda e o maligno não lhe toca. Versículo 20 e 21, para a gente encerrar. Ele diz: também sabemos que o Filho de Deus é vindo e nos tem dado entendimento para reconhecermos o verdadeiro, e estamos no verdadeiro, em seu Filho, Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Olha como João encerra e conclui esta carta de maneira maravilhosa, mostrando que a vontade de Deus é que você viva plenamente a condição que Ele lhe deu de ser chamado Filho de Deus. E nós sabemos que o Filho de Deus é vindo, ou seja, Jesus Cristo, né? E Ele nos tem dado o entendimento para reconhecermos o verdadeiro. Então, o resultado da vontade de Deus na vida do crente, do cristão, é o entendimento espiritual e o reconhecimento de que Jesus é Deus, o Deus unigênito, que foi revelado, manifestado no tempo de Deus, na plenitude dos tempos,
E o crente vive nessa fé em Jesus. E, consequentemente, resultado desta fé em Jesus é adorá-lo. E adorá-lo em espírito e em verdade. Não é aquela adoração capenga, uma adoração falsa, uma adoração cheia de coisas que não tem nada a ver. Não. O foco do crente ao sentar-se, né, no templo é adorar a Deus, é fazer a vontade de Deus, é estar de acordo com esta vontade de Deus. E assim o Senhor está abençoando a sua igreja. Consequentemente, ele diz: olha, filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Ou seja, não se deixe levar pelos ídolos. Os ídolos não fazem mais parte da sua vida. Ele está falando a um grupo, certamente, daqueles que viviam na idolatria. Então, quando agora você está sabendo que é filho de Deus, que Jesus já veio, você crer nele, Jesus é verdadeiramente Deus, e você está no verdadeiro, em Jesus, o Filho dele. Então, este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Não existe um outro jeito, é só Jesus. Não existe um outro meio, é só Jesus. Não existe outro caminho, é só Jesus, que é o caminho, que é a verdade e que é a vida. Então, assim continuemos, irmãos, firmados no Senhor e alegres na esperança de que estamos vivendo nossos dias nele, e ele certamente há de abençoar a sua vida, a sua igreja, e continuaremos firmes até o fim. Que assim o Senhor nos abençoe e nos guarde. Oremos. Pai Santo, obrigado, Deus, por este momento que aqui estamos reunidos de culto ao Senhor, e através da palavra do Senhor trazida a nós, que o Senhor edifique a tua igreja, alimenta o teu povo, fortalece-o, Deus, cada vez mais, e que a vontade do Senhor, ó Deus, resulte, sim, numa vida plena, num cuidado espiritual, um zelo pelas bênçãos do Senhor, pelas tudo aquilo que vamos ter e fazer em nossa vida, para refletir plenamente aquilo que o Senhor requer de cada um de nós. Muito obrigado, assim oramos agradecidos, no nome de Jesus. Amém.